Olá, eu sou Mário Linhares. Dominique Biniou. Estamos aqui para falar da Rio Web TV. Inicialmente queria dizer para vocês que a gente está filmando diretamente aqui do Museu Histórico do Forte Copacabana, cuja vista é deslumbrante, vocês estão podendo observar. Esse é uma das principais atrações turísticas do Rio de Janeiro. E o motivo de termos escolhido essa locação é porque a Rio Web TV é um canal de televisão voltado para o Rio de Janeiro. E o objetivo desse programa hoje é apresentar para vocês um pouquinho da Rio Web TV. Dominique. Bom, gente, a Rio Web TV basicamente é uma transmissão de dados de áudio e vídeo via streaming, que é uma banda de rádio, que vai para um satélite, e esse satélite permite que vocês, através do seu Facebook, do seu Twitter, do próprio MSN, enfim, ou através do site www.riowebtv.com, tenham essa imagem captada com áudio e assistam em tempo real. Basicamente é isso. Nós teremos diversos programas de turismo, programa de variedades, vamos falar sobre gente do Rio. E esses programas eles serão transmitidos ao vivo e estarão disponibilizados também on demand. Eles estarão no ar para pessoas assistirem a qualquer momento. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, Dominique. Basicamente, quando a gente faz uma transmissão ao vivo em tempo real, você, por exemplo, um show de jazz, numa boate, enfim, qualquer atividade, né, que seja ao vivo, você, evidentemente, nós vamos transmitir uma highlight, um takezinho, um comercialzinho, avisando que horas vai passar. Mas essas entrevistas todas, ou esses programas, ou toda essa mídia, se você não conseguir assistir ao vivo, não tem problema nenhum, porque elas ficam arquivadas no banco de dados, como se fosse o YouTube, apesar de não ser, e você vai lá e escolhe o programa que você quer ver em qualquer tempo. Baixa, faz upload, não tem restrição absolutamente nenhuma, tá? Dominique, uma dúvida que as pessoas têm a respeito do streaming, que no Brasil ainda está engatinhando. Vamos lá. Há quanto tempo existe streaming? O que é streaming exatamente no resto do mundo? Bom, para tirar essa dúvida, eu vou procurar ser o mais prático possível. Esse tipo de transmissão vem, evidentemente, dos Estados Unidos, já está muito forte no Canadá também, e já está, enfim, invadindo toda a Europa. Nós, no Brasil, a princípio, imagino, sejamos os primeiros a trabalhar com streaming, que é basicamente o seguinte, é uma demanda de internet cujo custo de produção para a televisão é muito mais barato. Então, a tendência é que essa ferramenta da internet, a partir do streaming, possa se difundir de uma tal maneira que vai ficar barato, com qualidade HD, com vídeo, com áudio. Então, é uma situação que daqui a um ano e pouco, que já ocorre há 1 ano e meio nos Estados Unidos, chegue no Brasil com muita força. Dominique, nos Estados Unidos as pessoas já têm, você falou de força, a banda de internet nos Estados Unidos é mais larga do que no Brasil, é mais estável, e você consegue assistir esses programas na televisão da sua casa. Exato. Né? Com as televisões mais modernas, inclusive no Brasil nós já temos essa tecnologia, mas falta um pouco de banda de internet. Como será disponibilizada essa mídia para o nosso espectador, aquela pessoa que quer acompanhar a Rio Web TV? Você já falou do canal Rio Web TV, mas ele pode assistir na televisão de casa? Bom, o que acontece é o seguinte, nos Estados Unidos e fundamentalmente no Japão, nós temos referências, nós temos dados que o sinal da internet é real, ou seja, é um sinal muito forte. Aqui no Brasil, você conta normalmente entre 10% e 30% do que a sua operadora diz, a NET, enfim, a Vivo, se for um 3G, mas na realidade é 30% daquilo que ela te diz. Então o que acontece? As Smart TVs, que são televisões que você pode integrar um sinal de internet, quer seja via cable, quer seja via 3G, né, na verdade não tem força ainda, né, para segurar uma programação de 24 horas. Motivo pelo qual ainda vai levar de 6 meses a 1 ano para que o mercado brasileiro, a nível de, vamos dizer, a nível de estrutural, se adeque para que essa mídia, enfim, as produtoras comecem a trabalhar com força no streaming TV. Portanto, mas atualmente, se você tiver, por exemplo, vamos dizer, um mínimo de 128 kbps, você já consegue assistir. Então funciona já no Brasil de uma maneira bastante, vamos dizer, rudimentar ainda. Está engatinhando ainda. Está engatinhando, exatamente. Mas a pessoa no seu computador ela tem uma qualidade de HD. HD, e pode plugar através de HDMI para a sua TV tela plana, apesar dela não ser uma Smart TV ainda, sem problemas. E você pode assistir também no seu iPhone, no seu Android, no seu iPad, enfim, no seu BlackBerry. Não tem problema absolutamente nenhum, porque é muito leve. Perfeito. Então, nós estamos falando, na prática, de um canal de televisão um pouco diferente do tradicional, do habitual, como as televisões abertas a cabo, sendo transmitido via internet. Exatamente. O que ocorre é o seguinte, nos Estados Unidos já há uma indústria, vou dizer, né, de streaming TV. Então, por exemplo, você tem cable TVs como, enfim,
Universal Channel, Fox e outras tantas, né? Nos Estados Unidos já estão sendo produzidos para streaming. Então lá, assim como você compra aqui o pacote da NET ou o pacote não sei o quê, você faz a mesma coisa, porque lá o cara tem a Smart TV conectada à internet. Então além do jogo, ele tem vários ganhos, mas ele assiste à televisão os mesmos programas, as mesmas séries, os mesmos documentários através da Streaming TV. Coisa que as operadoras já querem vir ao Brasil, estão aguardando só esse investimento na estrutura do sinal, que ainda é da ordem de 30% dos 100% que as operadoras dizem para nós, usuários, que é o que a gente tem ali direito e na realidade não temos, né? Nós estamos falando aqui do usuário final que vai chegar em casa, no seu computador, na sua televisão e logar na internet e vai assistir naturalmente, normalmente a Rio Web TV, como ele assistiria qualquer outro programa de televisão na sua televisão tradicional. Para o empresário, para aquela pessoa que é palestrante, que é chefe de cozinha, a rede de hotéis, que queira mostrar o seu serviço via streaming, como é que funciona isso? Olha, eu acho que esse, na realidade, nesse momento é o perfil ideal, porque esse tipo de segmento, ou seja, a gente está falando de uma pequena produção em série. Então, nesse momento, você realmente tem um custo de produção, tem um custo qualquer. Então, esse é o perfil ideal nesse sentido, né? Por exemplo, uma grande cadeia de hotéis pode transmitir ao vivo de um dos seus hotéis em qualquer lugar que ele esteja localizado, para uma central, para um estúdio dentro de um outro hotel e, enfim, interagir pelo Facebook. Um chefe de cozinha pode, eventualmente, estar ali mostrando os seus dotes, ensinando um prato, enfim. Por enquanto, ainda não é, vou dizer, eu diria que ainda não é interessante para a pessoa fazer pessoa física. Nesse momento, é o perfil ideal por causa disso. Perfeito. Nós temos, na Rio Web TV, um planejamento para diversos programas. Exato. Já temos o programa de turismo, que tivemos inclusive alguns programas que já foram produzidos, que irão ao ar aqui na Rio Web TV, e Gente do Rio e outros programas diversos. Me fala um pouquinho sobre a programação da Rio Web TV. Ela vai ser uma coisa estática, uma coisa como é a TV tradicional, que tem aquela grade de programação, que você 24 horas por dia você tem determinado horário, mas eu chego de repente, poxa, eu quero ver um programa de variedades, um show que teve, eu perdi o show ao vivo. Eu tenho como assistir depois? Como é que funciona isso? Exato. Falando em termos de programação, para vocês entenderem bem, a gente está falando de conteúdo. Então a gente precisa produzir, a gente precisa ter pauta, a gente está comercialmente já caminhando a passos largos. As primeiras experiências são exatamente dentro da Rio Web TV, tem vários segmentos de canais. Nós temos um que vai tratar sobre o assunto turismo, por vários motivos. Nós estamos no Rio de Janeiro, segundo, o Rio já é a red carpet mundial, o mundo inteiro está interessado no que acontece no Rio de Janeiro, haja vista que você tem aí os maiores lançamentos de filmes, enfim. E eu não vou nem ficar repetindo Copa do Mundo, Olimpíadas, enfim. Então esse programa de turismo, na realidade, é o carro-chefe e que através dele, que é o Mário Linhares que apresenta, é que nós estamos vendo como é que os segmentos se comportam. Nós tivemos uma resposta muito boa da primeira entrevista que foi realizada pelo Mário. Em relação aos outros programas, é evidente que a gente tem que abordar esporte, né? Não digo talvez futebol, mas a gente pode abordar caça e pesca submarina, paraquedismo, snowboard, jet ski, vôlei de praia, futevôlei, futebol de areia, quer dizer, segmentos que as pessoas, sabe, não dão muita atenção, mas que ocorrem no dia a dia. E que não tem nem muito espaço na TV aberta. Exatamente, que não ocorre, exatamente. Programas sobre culinária, enfim, é tão vasto, é difícil, a gente ainda não definiu, mas quando a gente fala em Rio Web TV, a gente fala que daqui a 15, 20 dias já vai estar pronta. Aí vocês vão ter oportunidade de ir lá no site, evidentemente, né, e ver a programação e escolher o canal que você quer. Quer seja um demand, que a gente chama que são os gravados, quer seja o live stream, que é ao vivo. Tanto faz. Mais uma pergunta a respeito especificamente de produção, voltando àquele... Você falou de um chefe de cozinha. Eu tenho um amigo que é um chefe de cozinha, que é dono de um restaurante, e que ele um dia esteve conversando comigo, ele tem um sonho de ter um programa de televisão. Como diversos, Jamie Oliver, o Olivier, ele quer ter um programa de televisão. Exato. Ele chegar numa televisão aberta e ter esse programa, ele pode alugar o espaço da TV aberta, que teria um custo aproximado de 100 mil reais. Talvez bem mais. Uma coisa mais artesanal, uma coisa a partir de 100 mil reais, numa TV de pequena circulação, de pequena audiência. Em termos de custo, como é que ele pode fazer isso na Rio Web TV? Esse custo, ele chega a esse valor
ele é bem menor? Explica um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo agora. Bom, gente, a pergunta é bastante pertinente, bastante interessante. Na realidade, é o coração de toda a broadcaster, né? Quer dizer, que é o departamento comercial. Agora, como cobrar para produzir um programa que a gente vai usar como exemplo o chefe de cozinha? Porque podem ser vários segmentos, como eu já falei, turismo, enfim, vocês já entenderam. Bom, basicamente é o seguinte, o custo é de menos de 10% do custo real, né? Então eu vou dizer o seguinte, para você ter, por exemplo, se o chefe de cozinha quiser fazer uma grade de 10 programas para passar semanalmente, pode ser diário, mas eu estou dando um exemplo para vocês terem uma escala real. Uma vez por semana um programa e passar no perfil dele no Facebook, porque ele tem lá quase 5 mil amigos, então aí ele acha interessante passar essa mídia para essas pessoas. Eu diria que hoje o custo apenas para a reprodução, né, apenas para fazer essa filmagem, para colocar no ar, gira em torno de apenas R$ 1.500. Você tem 10 programas, ele vai gastar em tese, em média, R$ 15.000. Evidentemente que a gente não está falando de uma produção, de uma edição de altíssimo nível, porque isso aí sim, o material humano nada tem a ver com o custo da transmissão. O custo da transmissão nossa é 1.500, o outro é 100 mil. Mas a produção é uma coisa, aí a gente teria que fazer também um estudo. E a produção vai ter uma variação. Mas não é nada caro, não é nada caro não. Eu diria que um bom programa, com um excelente retorno, ou seja, que inicialmente 5 mil pessoas têm condições de assistir, com um simples sharing, com um simples comentário, e ainda participando no chat, isso pode se multiplicar para vários outros perfis e atingir, na internet é inimaginável, mas vamos falar numa questão real. Pode ser que ele tenha um público muito rapidamente de 60 mil pessoas, o que não quer dizer que não possa atingir 200 mil, 300 mil, mas basicamente o retorno é rápido. Evidentemente, se o cara for ruim, desculpa, né? Claro. O programa não tem conteúdo, mas se for um bom conteúdo, comunicador, ele vai ter, um bom conteúdo, eu diria que 60 mil aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos o programa desse porte já atinge 1,5 milhão de pessoas, em tempo real, e a gente não tem dados para ver quem assiste o gravado, né? Mas tem retorno, custa mais ou menos esse que vocês falaram, é um bom negócio para todos vocês. Agradecemos a audiência de vocês, essa é a Rio Web TV, estaremos juntos aqui daqui para frente. Semanalmente a gente vai bater um papo com vocês sobre Rio Web TV, sobre streaming, sobre vídeos on demand, sobre a indústria especificamente da Web TV. Muito obrigado. Muito obrigado, gente, e não percam o programa de turismo com Mário Linhares. Que vai ao ar toda sexta-feira. Tchau, gente. Tchau.